Porque é bom estar na presença dEle. Na presença dEle há fartura, em todos os níveis, de todas as formas, de todas as maneiras. Aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, apenas permanece fiel. Aleluia. Você pode repetir, irmão? Apenas permanece fiel. Aleluia. Aleluia. Essa palavra tem me falado muito ao meu espírito nesses últimos dias. Tem tocado muito o meu espírito, o meu coração, a minha vida nessas últimas semanas. E como nós nessas últimas semanas viemos sendo confrontados com a palavra do Espírito através daqueles que têm ministrado a palavra aqui durante esses dias, né? Eu particularmente fui muito impactado por aquilo que foi ministrado por André. Acredito que a igreja inteira foi profundamente impactado pelo que foi ministrado. Não estava aqui, mas estava recebendo lá em casa, no domingo pela manhã, pelo que a nossa amada Jeane ministrou aqui. Impactado pelo que foi ministrado no culto da terça-feira aqui por Cleide. Impactado, amados. E uma palavra que eu vi os ministros falarem com muita frequência, e que eu estava perguntando ao Espírito Santo, o que dizer, o que falar? Eu sei que você tem uma palavra, e a palavra é permanecer. Eu percebi que foi dito muitas vezes essa palavra, permanecer. E eu fui pesquisar sobre o assunto na Bíblia, como tem essa expressão permanecer, persistir, perseverar, ficar forte. Quantas vezes a gente pode ver a Bíblia falando sobre esse tema e abordando sobre essa questão de permanecer. E muito mais do que permanecer, mas continuar permanecendo. Porque a gente pode permanecer um tempo, mas a palavra nos chama para a gente permanecer sempre. Permanecendo é diferente de permanecer. Como assim? Não são sinônimos? Eu posso permanecer durante um tempo, mas permanecendo fala de continuidade. Permanecendo o tempo todo, toda hora, todo momento. Abra sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. E eu peço já a Deus o Espírito de revelação e sabedoria do alto, para que falando eu, não fale eu, mas fale o Espírito e toque o seu coração. Para que falando eu não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras que Deus está movendo dentro de você. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 4. Interessante, algumas versões falam permaneça, a minha é a NVI, não é? Atos capítulo 1, versículo 4, a minha é a NVI, diz: não saiam de Jerusalém. Algumas versões, eu acho que a Almeida Corrigida fala, permaneçam em Jerusalém. Até que do alto, né? Espere, melhor dizendo, pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí vai lá para o versículo 8, para a gente ganhar tempo aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e Brasil e Natal e pelos bairros de Natal e pelos interiores desse estado e até os confins da terra. Interessante que a primeira palavra que o Senhor fala aqui para a igreja é que eles permaneçam. Ficar é permanecer. Permaneçam em Jerusalém. E permanecer aqui aponta para um nível de obediência. Permanecer em Jerusalém porque uma promessa seria cumprida. Aquela que Cristo tinha falado para eles: olha, eu estou indo para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Consolador. Ele ficará com vocês para sempre. Interessante é que permanecer aqui está ligado a essa expressão, obediência. E o interessante é que a igreja obedeceu. E por que o Espírito, a primeira expressão foi dada, foi permanecer? Porque havia um medo no meio da igreja. Existe um provérbio que diz que quando você quiser destruir uma comunidade, seja ela qual for, se ela tiver um cabeça, faça um jeito de deletar, anular o cabeça e o restante se dissipa. É um provérbio isso, as pessoas desanulem o cabeça e as demais partes do corpo elas se dissipam, elas se distraem. E foi exatamente isso que o Espírito começa dizendo: ficai em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Ouça o que eu estou falando, né? E soou como obediência. E o povo ficou em Jerusalém, mesmo sabendo que naquele tempo já estavam preparando
né? O Estado já estava preparando como, de alguma forma, tentar destruir a igreja e tentar fazer calar de uma vez por todas o povo que pregava sobre ressurreição. Porque Cristo já falava em ressurreição, mesmo estando ainda vivo. E já falava sobre isso. Dizia que o templo será derrubado, ele falava sobre ele mesmo, mas que ao terceiro templo, o templo seria reerguido. Alguns entenderam, a maioria entendeu como se estivesse falando do templo lá de Jerusalém. Mas Cristo estava falando dele mesmo. Então, a notícia que se espalhava era que, se Cristo morreu, acabou todo o sonho, acabou toda a visão, acabou tudo aquilo que eles falavam, acabou o poder. E o Espírito acalma o coração do povo e diz assim: ficai em Jerusalém. Em Atos capítulo 12, que vocês conhecem muito bem, eles decidiram obedecer aquilo que foi determinado. Ou seja, permanecer aguardando a promessa. Diga para o irmão que está do seu lado: a promessa não está tardia. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Nós servimos a um Deus que é a própria verdade. E a verdade não pode julgar a própria verdade. E a verdade não pode contradizer a própria verdade. Aleluia. Mas vamos lá. Em Atos capítulo 2, nós conhecemos essa história. Diz que eles estavam todos reunidos num cenáculo, cerca de 120 homens ou 120 pessoas, e diz que desceu, não é, sobre eles, e veio um som como de um vento impetuoso, entrou, invadiu aquele ambiente, tomou toda aquela sala, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto de Atos capítulo 2 ainda diz que via-se sobre a cabeça de cada um, não é, chamas ou línguas como que de fogo sobre eles, né? Chamas de fogo sobre eles. E aquela casa ficou cheia da glória de Deus. E ali se cumpria o que disse o profeta Joel no capítulo 2, falando que Deus derramaria da sua carne. Ali começava, aliás, a acontecer a grande expansão. Essa palavra tem alguma ligação conosco, expansão? Ali começava uma grande expansão da igreja. A igreja começava a ficar cheia do Espírito, porque nenhum soldado vai para a guerra se não estiver equipado. E a igreja precisava estar equipada para suportar os dias maus. Lembre-se, o líder não estava presente fisicamente, mas estava presente com poder e glória através da igreja que era o seu corpo. E a igreja começa a crescer e começa a ver os sinais acontecendo. Ei, Deus pegou improváveis, pessoas que para a sociedade não tinham nenhum tipo de valor. Eles não estavam na escala majoritária da sociedade. Eles não estavam nem no terceiro escalão, se a gente pudesse chamar assim. Eram improváveis, a maioria deles homens iletrados, que não tinham conhecimento quase nenhum. A maioria deles não sabia ler, nem muito menos escrever. Mas quando veio a unção, e quando a unção mergulhou dentro deles, aqueles homens ficaram cheios do Espírito, cheios do poder, da energia celestial, e foi impossível segurar homens cheios de poder. E a palavra diz que entre eles, aquele que parecia ser o mais agressivo, porque segundo os historiadores, Pedro era o mais agressivo, era o mais velho, mas também o mais agressivo em palavras, em atitudes, em gestos, em ações. Se levanta cheio de autoridade e poder, como diz o próprio texto. E se levanta para quê? Para falar de Cristo, falar do amor. Ei, esse povo não estão bêbados, como vocês estão dizendo. Pelo contrário, eles estão cheios da glória de Deus. Aqui se confirma o que diz o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne do seu Espírito. Aleluia. E um improvável se levanta. E segundo diz a palavra, baseado naquilo em que eles decidiram fazer, que era permanecer fiel a uma promessa, decidiram ficar fincado numa promessa, permanecer ali naquela promessa. Diz que um iletrado se levantou cheio do Espírito, e cerca de 3.000 almas se converteram naquele dia ao Senhor, porque decidiu permanecer fiel a uma promessa. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, permaneça firme. Coisas sobrenaturais acontecem, irmão, com aqueles que permanecem firmes. Coisas sobrenaturais acontecem com aqueles que permanecem firmes. Mas é necessário permanecer firme, sem vacilar.
Eu não sei vocês, quando eu era mais jovem, a gente viajava para Touros, para Macau, e eu fui algumas vezes para essas cidades. E uma das coisas que me impressionava, eu pedia para o meu pai parar, era para ver o famoso, e a gente vai aí, a gente passa por Ceará-Mirim, e Ceará-Mirim é conhecida pela terra dos canaviais. E nesse tempo, a gente foi muito abençoado, porque meu pai parou e a gente viu canas de açúcar enormes. E uma coisa me chamou a atenção quando criança, é que o vento batia com força naquela cana de açúcar. Eu estou fazendo aqui uma analogia também com o bambu chinês. O vento batia forte na cana de açúcar. E o mais interessante, ela tocava o chão, mas as bases continuavam firmes. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a circunstância, mas você não vai ceder diante da circunstância, porque você está firmado na palavra. Porque você está firmado numa palavra e numa promessa, e porque os seus pés estão calçados ou calcados na rocha, que é Cristo, a sua casa não vai ruir. Você não vai cair, porque você decidiu permanecer firme. Diga mais uma vez para o irmão, permaneça firme. Eu vou falar muitas vezes isso hoje aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Pessoas improváveis, quando estão cheias da unção, elas são capazes de mudar ambientes. Aqui eu estou vendo muitos improváveis. Aqui está pregando o improvável. Até os 16 anos, irmãos, eu não conseguia nem falar direito. É sério. Eu era gago de maré descer, como diz o coelho. E aqui e acolá vocês percebem que eu dou umas travadas. É sério mesmo. Eu tinha uma dificuldade enorme. É sério. Mas quando eu estava com 19 anos, eu recebi essa palavra. Eu recebi a palavra da salvação. Aí começou a haver uma transformação em tudo, por sinal. Até na maneira como eu falava. Eu só não gaguejava quando cantava, porque sempre cantei desde criança. Mas quando ia falar com as pessoas, eu não sei o que é que acontecia, que me travava muitas coisas. Para mim, estar hoje aqui, ministrando a palavra, não somente hoje aqui, mas a gente já tem uma certa caminhada na fé. É algo extraordinário para mim. Porque eu tinha medo de pessoas. E medo paralisa. Medo para sonhos. Medo para destinos. Deus tem coisas espetaculares para você, querido. Aliás, Deus tem pressa em lhe abençoar. Deus tem pressa em lhe abençoar. Quantas pessoas perdem a bênção porque saem do local da vitória? Porque saem do local da bênção. Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque simplesmente não suportam o processo. Não suportam o processo. É necessário suportar o processo. É necessário para que você permaneça firme. Aleluia. Aleluia. Abra lá em Efésios capítulo 6. A corrida da fé é uma maratona. Não é um sprint de 100 metros. Apesar de o sprint de 100 metros ser extremamente glorioso. Um homem correr a menos de 10 segundos 100 metros é extremamente glorioso. Mas a corrida da fé não é assim. A corrida da fé é uma maratona. E durante a maratona, existem estações. E durante o processo, e durante a carreira da fé, enquanto estamos correndo a nossa maratona. E interessante é que eu não sei quanto a vocês, eu gosto muito de correr. Já faz um tempo que eu não corro, mas eu gosto muito de correr. 5, 6 quilômetros, já cheguei a correr 20 quilômetros. Eu gosto de correr, eu gosto muito. E o mais interessante é que toda pessoa que gosta de correr, ela não sai correndo feito um maluco, dando tudo de si nos primeiros metros, ou nos primeiros quilômetros. Ela vai guardando energia, porque ela quer atingir um alvo, um propósito. Ela quer chegar até o fim. Ela não quer desperdiçar toda a sua energia nos primeiros momentos. E é assim que acontece numa maratona, muitas vezes, com grandes corredores. Maratonas oficiais de 42 quilômetros, basicamente isso. Eles correm guardando energia. O que eu quero dizer com tudo isso? É que muitas vezes você não pode sair correndo feito um maluco.
Não pode jogar toda a sua energia na carreira. Não pode sair. Não tem nada contra a correr, viu? Por sinal, eu vou começar a dar umas carreiras aqui dentro da igreja. Eu tinha dado umas paradas nas carreiras, vou começar a correr de novo aqui dentro da igreja. Vou começar a exercitar aqui. Nada contra isso. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a carreira da fé, ela exige um conhecimento e uma dedicação diária às coisas do Espírito. Exige de nós permanecer o tempo todo focado na palavra, mantendo-se o alvo, os olhos fixos no propósito. Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Mantenha-se firme no propósito, olhando atentamente para o alvo, ou para o prêmio da soberana vocação. Qual é o prêmio? O prêmio não é Cristo? A ideia não é chegar à estatura de varão perfeito? E o que você tem feito para andar e correr a sua carreira de uma forma digna de você poder dizer: eu estou permanecendo firme nele, porque ele tem me guardado. Eu não sei quanto você tem corrido e a maneira como você tem corrido, mas muitas vezes tem gente que está correndo a carreira como quem não estivesse correndo. Está correndo a carreira sem propósito nenhum, apenas vindo para a igreja. Apenas vindo para a igreja. Vou lá para mais um culto. Vou lá para mais um dia. Vou lá para mais um dia de rema. Deus não nos chamou, amado, para passar tempo aqui. Isso aqui não é um passatempo. Isso aqui é um culto de gratidão e de adoração e de honra a Deus. Um culto de ensino onde nós somos ensinados pelo Espírito. E à medida em que o Espírito vai nos ensinando, Deus vai nos ensinando também a suportar os dias maus. Numa maratona também tem subidas. E subidas muitas vezes elásticas, enormes. E se você gastar toda a sua energia, e como é que eu gasto toda a minha energia espiritual? Quando eu não estou orando, quando eu não estou me preparando, quando eu não estou lendo a palavra, quando eu não estou meditando dela de dia e de noite, quando eu não estou fazendo da palavra o meu escudo e o meu broquel, eu estou gastando energia com outras coisas, e quando chegar o dia mau, parece ou tende a não suportar o dia mau, porque não está se aperfeiçoando enquanto está correndo a carreira. Diga para o irmão que está ao seu lado: é necessário se aperfeiçoar pelo conhecimento da palavra, pela oração e pelo exercício da fé. Aleluia, aleluia. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Quando eu estava lendo aqui essa palavra, eu fiquei: Jesus, que coisa espetacular. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se ou permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí o Paulo diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em cadeias. Algumas versões na minha diz preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem,
como me cumpre fazer. Eu quero fazer algumas colocações sobre isso aqui. A gente lê aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, e fala sobre ciladas. O diabo é especialista em produzir ilusões de óticas. Especialista em produzir ilusões de ótica, especialista em produzir ciladas. E aqui vem uma orientação, e como se defender das ciladas, desses dardos inflamados, permanecendo firme na palavra. Mas isso na prática, como é que seria isso na prática? Acabamos de fazer isso há pouco tempo. Quem é espiritual e discerne tudo espiritualmente, percebe cilada do diabo. Quem é espiritual, tem o Espírito Santo de Deus, percebe, algo acusa no interior, vem uma voz interior e diz: meu filho, cuidado, meu filho, vai acontecer algo, minha filha, vem algo tentando contra a sua vida, cuidado. Deixa eu contar um fato interessante aqui. Eu vou falar uma coisa aqui de muito tempo, depois eu volto para a palavra, para aquilo que eu quero dizer, mas eu quero trazer isso como uma prática de vida, e algo que foi extraordinário na minha vida. Eu estava vindo do trabalho, nesse tempo eu trabalhava numa empresa aqui, que trabalhava com gestão de estoques, né? E eu estava indo para casa, né? Desci do ônibus, isso foi há muito tempo atrás, ainda morava lá do outro lado ainda, há uns 20 anos atrás, boyzão ainda, né? Boyzão? Aos 30 anos é boy. Aos 30 anos, mais ou menos, eu vinha caminhando. Eu sempre fazia esse trajeto. A minha rua, lá onde eu morava, é uma rua chamada Rua Santa Luzia, muito grande, muito extensa. E eu descia ali na estrada da Ridinha e caminhava por ela sempre, até chegar à minha casa. E nesse dia, quando eu pisei meu pé na rua, veio uma impressão no meu espírito: vá pela outra rua. E eu continuei andando, e aquela voz foi ficando cada vez mais forte: vá pela outra rua. E eu relutando, a minha mente dizia: é coisa da minha alma, não é coisa da minha alma. Enquanto mais eu andava: volte, vá pela outra rua. E quando aquilo foi mais forte dentro de mim, eu parei. E quando eu parei, eu voltei. Escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Eu voltei. E voltei cantando, adorando. Geralmente, ou eu estou cantando, ou eu estou falando em línguas quando eu estou andando. Geralmente é assim. Estou falando um pouquinho das minhas individualidades aqui. Geralmente, ou eu estou cantando, né, salmodiando, ou então eu estou falando em línguas. Isso eu faço com frequência enquanto estou caminhando, quando estou andando, quando estou correndo. Isso é muito natural. E nesse dia não foi diferente. Eu vinha cantando, vinha adorando a Deus, e aquela voz veio. Eu voltei pela outra rua. No outro dia, uma senhora me chamou: moço, vem cá. Eu não conheço o senhor, mas eu preciso falar isso para o senhor. Aí eu disse: tudo bem, senhora, pode falar. O senhor, quando vinha, o senhor viu um carro branco em frente à minha casa? Aí eu olhei assim e disse: vi, senhora, estava distante, estava mais ou menos uns 300 metros, mas eu vi que tinha um carro branco. Deixa eu falar, estava acontecendo um assalto de uma família ali naquele carro. Que coisa extraordinária. E a senhora falou: e eu pedi a Deus que Deus avisasse o senhor, que o senhor não passasse por aqui. A mulher me chamou para dizer isso. Eu: por que, senhora? O que estava acontecendo? Tinha 2 homens, um com a arma na cabeça do rapaz aqui, do cara do carro, que estava com o carro, e outros estavam numa moto, pararam a moto e queriam levar o carro, e tinha uma criança atrás no carro, e tinha a senhora, a mãe da criança, claro, a esposa do rapaz estava lá, e o outro estava com a arma encostada na perna. E o cara disse bem assim: se aquele cara vir e ele vier atrapalhar, a gente vai queimar ele. Uau! Deus é poderoso, amado. Quem permanece firme nas promessas do Senhor, quem permanece firme, tem os avisos de Deus, os sinais do Senhor, falando para ele o tempo todo. Eu nunca mais me esqueci disso. Eu me emociono quando eu falo nisso, porque grande foi o livramento. Eu me conheço. Eu certamente, eu não ia ficar parado ali, amado, vendo uma família sendo assaltada. E Deus me fez voltar. E quando eu falo isso foi há tanto tempo atrás, isso mexe muito comigo. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Deus vai avisar a você quando ciladas estiverem próximas.
Mas isso só vai acontecer se você permanecer firme na palavra. Firme nas coisas do Espírito. Firme nas promessas do Senhor. Firme continuando andando em fé. Firme conservando o Espírito o tempo todo em você, aceso, atento às coisas de Deus. Aleluia. É interessante. Outra forma, alguém perguntou para mim há um tempo, como é que eu faço para me manter firme no Senhor? Uma das formas interessantes, a Bíblia fala que nós podemos usar o escudo da fé. E um dos escudos da fé, eu gosto muito de falar sobre isso, porque todas as vezes que eu percebo que algo vem querer minar o alicerce da palavra em mim, o alicerce da minha fé, eu levanto-me em adoração e louvor a Deus. Eu percebo vindo uma palavra de incredulidade, eu levanto o escudo e digo, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Quando vier, ou se porventura você perceber uma palavra dirigida contra você, seja qual tipo de voz for, voz interna, sua mesmo, muitas vezes a alma se levanta e quer falar contra as coisas do Espírito. Não foi o próprio apóstolo que falou que essa é uma guerra contínua da alma contra o Espírito? Mas nós já estamos vacinados espiritualmente em pegar a nossa mente e colocar para andar em conformidade com a palavra. Aleluia, não é isso que diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Mas se deixais ser moldado, amoldado pela palavra, pelo Espírito, aleluia, pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento revelado em Cristo Jesus, para que você aprove a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Não é isso que diz a palavra? Amoldando todos os dias o pensamento. A alma todos os dias vai se levantar dizendo alguma coisa. Ela quer ouvir o que seu espírito de fé vai dizer para ela. Todos os dias sua alma vai dizer algo para você. Mas porque você está firme na palavra, você tem que dizer alguma coisa para sua alma. Para que ela seja moldada por uma palavra. Pela transformação do entendimento. Para que você coloque a sua alma no lugar onde ela deve ficar. Aleluia. Porque senão ela vai tentar suplantar. E eu falo com experiência na minha própria vida. Todos os dias, levantando pela manhã, está se levantando um vencedor. Mesmo que a cara esteja amarrotada, está se levantando um homem cheio de fé. Mesmo que ainda balbuciando, às 5h15 da manhã. Mesmo que se levantando, não é com os olhos todos cheios de remela ainda, mas está levantando um homem que vai enfrentar um dia glorioso. Aleluia! Nós não estamos lutando contra o dia, nós estamos festejando a vitória do Senhor em nós. E é isso que eu digo para minha alma todos os dias. Não é mais um dia, é o melhor dia da minha vida. É o melhor, foi o dia que o Senhor fez para que através de mim pessoas sejam iluminadas. Diga para o irmão que está ao seu lado, irmão, você é um farol. Então brilhe. As pessoas precisam ver. Nós vivemos dias difíceis. E ele já nos alertava sobre isso. É mistério que nos últimos tempos, né? Nós teríamos aflições. Mas cheio de bom ânimo, eu venci. O cabeça venceu, o corpo venceu com o cabeça. A igreja venceu com o cabeça. Aleluia! Eu acho interessante é que quando Paulo escreve essa carta, lá de Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo estava em Filipos, uma cidadezinha pequena, uma cidade portuária de Roma. E ele estava lá, preso em cadeias, em uma situação extremamente difícil. Segundo diz a história, diz que Paulo passou 2 anos preso em Filipo. Imagina aí, você passar 2 anos preso, mas ele conseguiu produzir algo extraordinário. Um homem que estava preso em cadeias, submisso, estava censurado da sua liberdade, censurado, não podia falar, não podia ministrar a palavra em canto nenhum, porque, segundo ele próprio fala, que ele já sabia o que lhe aguardava eram cadeias, prisões, mas Paulo decide em cadeias, em prisão, acorrentado, decide escrever a palavra.
decide mandar cartas para a igreja. E Paulo, passando por uma situação como essa, uma situação de extrema dificuldade, Paulo escreve isso para o nosso conforto. E até hoje, passado 2000 anos, nós estamos aqui sendo confortados pelas palavras de um homem cheio de fé, que estava numa prisão, numa situação extremamente difícil. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Será em dias difíceis que você vai se levantar com fé e ousadia, e sinais e prodígios vão acontecer através de você. Porque é certo que o dia mau virá, mas quando o dia mau vir, ele vai encontrar homens e mulheres, jovens, crianças, cheios de atitude de fé, para falar contra essas coisas. Aleluia, aleluia. Aleluia, oh aleluia. Ei, amados, tem gente ficando chateado com pouca coisa. O pastor passou por mim, nem falou comigo. Magoei, vou mais não para a igreja. Essa semana eu não piso nem lá. Diácono da igreja, o líder do diaconato, pegou pesado essa semana comigo, homem. Estou com tanta raiva dele. Vou pegar ele, vou arrancar aquelas barbas dele tudinha. Tem gente, querido, se moendo, assim, ficando amuado com tão pouca coisa. E homens espetaculares deram a sua própria vida, não pouparam nada. Não pouparam nada, permaneceram firmes contra a desesperança, ficaram firmes contra a incredulidade, permaneceram firmes contra palavras negativas, permaneceram firmes, levando o açoite, sendo castigados, sendo chicoteados, permaneceram firmes, sendo lançados em cadeias, sendo lançados para os leões, sob a ameaça de uma morte iminente, decidiram adorar a Deus enquanto a morte chegava. Nós somos abençoados e privilegiados. Não temos mais tempo para reclamação, nem muito menos para murmuração. Temos tempo para adorar e agradecer a Deus toda hora, todo tempo e todo instante. Chega de reclamar, chega de murmurar. Levante suas mãos para adorar. Atos capítulo 16, eles estavam mergulhados numa prisão. E segundo diz o relato histórico, diz que eles estavam com pés e mãos maniatados, amarrados. E diz a palavra, que um olhou para o outro. Meu Deus, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando, parece que eu estou vendo isso, parece que eu estou vendo essa cena diante de mim agora. Eu olho para o canto e eu fico vendo, os meus olhos conseguem, e se eu fechar os olhos é que eu viajo mesmo nessa cena. Meu Deus, do ponto de vista natural, Paulo podia estar dizendo bem assim, eu fui escolhido entre os gentios, e é nesse lugar que você me coloca, Jesus. Mas pelo contrário, eu não imagino qual seja a canção, mas eu vou aqui vou me atrever mais uma vez a dizer que Paulo olhou para Silas e disse bem assim, só vai melhorar, só vai melhorar, oh, aleluia, aleluia. Que outra canção, amado, se não fosse uma canção de fé que foi cantada por aqueles homens? Que coisa extraordinária é essa? Você está preso em cadeias por amor à palavra e por expressar o amor de Deus e por estar atingindo corações e por estar quebrando o jugo do pecado. Por onde passava, Paulo era notório, porque a sombra de Paulo curava, as palavras de Paulo curava. Por onde aquele homem andava, coisas extraordinárias aconteciam e Paulo estava preso em uma cadeia fazendo o bem. Mas aquele homem ousou não murmurar, em momento nenhum. A gente vê nas escrituras aquele homem levantando sua voz para reclamar. Pelo contrário, ele dizia, eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. Eu creio, por isso eu falo, nós cremos, por isso nós falamos. Uau, Paulo era espetacular, glória a Deus.
Aleluia. Nós já estamos terminando. Abra lá em Daniel, no capítulo 3. Aleluia. Aleluia. Daniel, capítulo 3. Vocês conhecem o texto de Daniel, capítulo 3. E eu não vou nem ler o texto. Nós já conhecemos essa história. A história de 3 rapazes que decidiram permanecer firmes, crendo no Senhor. Que decidiram permanecer firmes, não se curvando diante dos deuses daquela época. Que decidiram permanecer firmes, não se dobrando aos caprichos de um rei, de um imperador, de um faraó. Que permaneceram firmes, não abrindo mão daquilo que eles acreditavam. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Como é bom crer na palavra, amados. Para os que creem, não importa a situação. Para os que creem, o que importa é como nós vamos agir em fé. Os que creem são assim. Aqueles jovens tinham tudo para se curvar, para poupar a própria vida. Mas eles não tinham por preciosa a própria vida. E sim, eles tinham por precioso adorar a Deus com sua obediência e sua permanência. Diz a palavra que Nabucodonosor disse bem assim: fiquei sabendo através dos meus feiticeiros, dos meus astrólogos, que vocês não se dobraram quando eu dei a ordem. Vou dar uma chancezinha para vocês. Eu vou fazer o decreto de novo, não é? E eu quero que vocês se curvem. Foi isso que ele estava dizendo. Estou trocando em miúdos, estou resumindo. Vou dar uma chance para vocês de novo. Eu vou aqui fazer um novo decreto e eu quero que vocês se curvem. Mas se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês numa fornalha. E eles falam: ó rei Nabucodonosor, é certo que o que falaram para o senhor é verdade. De fato, nós não nos curvamos e jamais nos curvaremos diante de um Deus de bronze ou de um Deus de pedra que o Senhor vai levantar. Ah, vai não? Serão lançados na fornalha. E segundo diz o relato bíblico, lá em Daniel capítulo 3, diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E eu posso imaginar a temperatura, não é? Certamente passava dos 1000 graus, com certeza, com certeza. E segundo diz o relato, quando os homens foram colocar, um deles que se aproximaram, segundo o relato, foi morto, foi sugado pelas chamas. Para você ver a intenção, a dimensão, melhor dizendo, do teor, do calor que estava aquela fornalha. E diz a Bíblia que aqueles homens foram lançados. E para a surpresa do rei, o homem não conseguia mais ver somente 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Conseguia ver um 4º homem naquela fornalha. Diz a palavra que o homem ficou: eu não lancei 3? E por que tem 4? E pasmem, eles estão como que passeando no meio do fogo. Passear no meio do fogo, será que lembra alguma coisa para você? Eu tenho certeza que se porventura levantasse a mão como Wesley falou aqui teria muitos testemunhos de fé para ser contado, de pessoas aqui que passaram pelo meio do fogo, mas decidiram no meio do fogo convidar aquele que resolve tudo para passar com ele no meio do fogo. E no meio do fogo decidiram, em vez de murmurar e reclamar, decidiram adorar a Deus no meio do fogo. Decidiram adorar a Deus e clamar o nome do Senhor no meio do fogo. E diz a palavra que enquanto aqueles homens estavam ali passeando no meio do fogo, o rei não suportou e mandou trazer aqueles jovens. E diz a palavra que nem cheiro de fumaça, nada tinha se queimado. Nada tinha se queimado, nada, nem cheiro de fumaça, nem cabelo, e aquilo foi notório, porque homens do rei foram examinar aqueles jovens, se tinha acontecido alguma coisa. Vocês conhecem essa palavra, e diz que eles exaltaram, e o rei cria agora um decreto, aquilo que parecia desonra para aqueles 3 jovens, porque parecia uma sentença de morte foi aplicada, agora vira promoção. Diz a palavra que o rei lança um novo decreto, dizendo que qualquer pessoa que criticasse, falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aleluia, teria tudo perdido, sua casa seria derrubada, ele seria lançado fora daquela cidade, não teria mais parte com aquele povo, porque o segundo decreto do rei, nunca se viu naquele ambiente, naquele local, um rei tão poderoso como o rei de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o nosso Deus, é o nosso Deus. Apenas decida ficar firme na palavra.
Quando o dia mau chegar, aleluia, experimente dançar no meio do fogo. Dançar no meio do fogo. Decida levantar suas mãos. Você pode até chorar, não tem problema nenhum em você chorar, mas levante suas mãos dizendo: bendito é o Senhor, o meu Deus, o Deus da minha salvação, o Deus em quem eu tenho crido. Jamais, jamais me deixará sozinho. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado: irmão, permaneça firme. Aleluia. Para a gente encerrar aqui, em João capítulo 15. João capítulo 15. Uma leitura também bem conhecida nossa. João capítulo 15. E eu fiquei impressionado. Quantas vezes tem a palavra permanecer, permaneçam aqui em João capítulo 15. Tem no mínimo 12 vezes a expressão permaneça. Você acha que Deus quer falar alguma coisa conosco com isso? Para Ele ser tão incisivo, repetir a mesma expressão 12 vezes. João capítulo 15 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo fruto que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes foi falada. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os seus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amo. Se permanecerem no meu amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. O meu mandamento é este: que amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que lhes pedirem em meu nome. Aleluia! Isso ensinou você em algum lugar, amado, da sua vida? Isso trouxe algum tipo de ensino? Por que o Espírito foi tão contundente com a expressão permanecer? Porque existe, amado, existe um poder naqueles que estão permanecendo por obediência e fé. Existe um poder que é derramado sobre aqueles que permanecem em obediência e fé. Ontem nós fomos instruídos pelo Espírito uma reunião poderosa, maravilhosa. E uma das palavras que o pastor falou foi que a gente deveria permanecer firme naquilo que nós aprendemos, na visão, naquilo que nós estamos recebendo como alimento espiritual, para a gente continuar a nossa carreira sem olhar para trás. Pelo contrário, observando, olhando para frente, correndo a nossa carreira firmes na palavra, sem abrir mão daquilo que nós recebemos, porque o que nós recebemos é uma excelência divina. Você carrega a excelência divina dentro de você. Você carrega o maior dentro de você. Você carrega uma virtude e um poder que muitas vezes, por não se manter firme na palavra, você está desprezando os melhores dias da sua vida. Atenha-se a isso. O melhor de Deus está em você, é claro, é evidente. Você é morada do Espírito, templo do Espírito Santo. Mas é necessário que isso seja evidenciado através de uma firmeza naquilo que você está crendo.
Uma firmeza não somente em permanecer firme em uma visão, mas uma firmeza naquilo que nós fomos orientados, em servir uns aos outros, em servir uns aos outros, em amor, mantendo-se presente na vida das pessoas, se mostrando, perguntando: estou aqui, usa-me, estou aqui, usa-me. Aleluia, aleluia. E para a gente fechar, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 3. Deixa eu achar aqui, queridos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Olha só que palavra interessante. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Vou repetir. Se o que alguém construiu se queimar, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, a galardão para quem permanece fiel, a promoção para quem permanece no lugar da obediência. Aleluia. Abra sua Bíblia agora lá em 1 Coríntios capítulo 15. Lá na frente, uma leitura conhecida nossa. Capítulo 15, versículo 58. E eu finalizo com essa palavra. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Aleluia. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Algumas expressões falam: sejam sempre abundantes, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. A recompensa, a galardão para quem permanece fiel. Fique no seu lugar, querido, que Deus vai honrar no tempo dele a sua vida. Fique firme, permaneça fiel. Fique firme na palavra, permaneça no Senhor, permaneça firme aqui na igreja. Não abandone o ministério. Fique aqui, aqui é lugar de bênção. Aleluia. Que esta palavra possa trazer lenitiva ao seu coração, possa produzir frutos insondáveis, frutos poderosos na sua vida. Que você seja ricamente abençoado em toda a sua forma de viver. Que Deus continue mantendo, através de uma obediência sua, os seus pés firmados na rocha que é Cristo. Aleluia. Que palavra, hein, irmãos?